Estamos de volta à nossa reação nessa segunda-feira ensolarada aqui na Baixada Santista, dia 14 de outubro de 2019, Dia Nacional da Pecuária e também Dia do Meteorologista, né? Então, parabéns a essas categorias. Estamos aqui com o professor Vicente Cassione, professor Clemente aqui, Cassione advogado, também professor universitário, advogado criminalista muito conhecido na região, Clemente médico também bastante conhecido, diretor da Multimagem, né? O Peixe empata, né? Sofrido lá no Sul, mas empatou. O São Paulo ganha do Corinthians depois de muito tempo, né? O torcedor do Corinthians já começa a criticar o Carille, calma, esse jogo mesmo do Corinthians. E o Palmeiras ganha sofrido do Botafogo de 1-0. E nós estamos hoje aqui também com ontem pessoas que apoiam o governo Lula, foram na Avenida Paulista, capitaneados pela Gleice Hoffmann, o Haddad e também o Eduardo Suplicy, o vereador, né? E o Lula que responde por vários processos aí de corrupção passiva, lavagem de dinheiro. Apoiam o governo Lula? Que apoiaram o governo Lula, tá certo, Cassione? Obrigado pela... Apoiavam o governo Lula, apoiam o governo Lula, né? É isso aí. Gleice Hoffmann, conheceu a Gleice Hoffmann, Cassione? Não tive nem o prazer e nem a honra de conhecê-la. Tá certo. Não era do seu tempo lá, não estava... Eu não me lembro, sinceramente não me lembro. Se era... Era baixo clero. Passou desapercebido em branco. E o capitão? O senhor conhecia o capitão Bolsonaro? Ele já está há bastante tempo lá. Não, eu não conheci o capitão, eu conheci o deputado federal. Sim, sim. Capitão, ele foi... Apelido, né, Cassione? Não, o presidente da República é chamado de capitão. Não, mas na época era. É o pessoal que tem bronca dele que chama de capitão, né? Eu acho que, afetivamente... Eu, por exemplo, quando me chamam de ex-deputado, eu fico bravo. Porque eu já não estou chamando mais, hein? Você já não está chamando mais. Então, cada um tem que ser chamado por aquilo que é. Mas mesmo que seja uma coisa ruim. Mas Bolsonaro, naquela época, ele era presente lá? Ele era defensor das suas convicções de forma intransigente. Então, ele não fazia concessões, não negociava, não estava nos conchavos. Isso eu vi e todo mundo viu, tanto que todo mundo que fala dele, nesse aspecto, há uma unanimidade. Bolsonaro era ele com suas convicções. Você podia se dar muito bem com ele, mas se você atravessasse o caminho da convicção dele, ele virava seu adversário naquele aspecto. Ele não é que ele cortava relações, nem isso, né? Mas ele ficava do lado dele. Você está com a tua opinião, fica lá. Eu fico com a minha aqui. Ele era sempre foi um pouco radical nisso, que é uma característica de alguns militares pela própria formação. Então, desonesto nunca ninguém o acusou de ser. Era uma pessoa boa no trato, desde que você não pisasse no calo dele. Que é uma característica e uma qualidade que eu acho que todo mundo tinha que ter. Se todo mundo fosse coerente com aquilo que sente e com aquilo que pensa, exteriorizasse isso, pelo menos todo mundo sabia com quem estaria lidando. Com certeza. Não é? Perfeito. O Bolsonaro que visita o Oriente Médio em busca de investimentos, né? Só um parêntese, Filete, porque, na verdade, a matéria aí foi a Gleice, o Haddad e tal. O Suplicy também, vereador. Suplicy. Mas saiu uma matéria nova agora, diz que quem manda não é mais a Gleice, não manda absolutamente nada, embora ela seja presidente do PT, que o Haddad não manda absolutamente nada, o Suplicy nem se fala, quem manda é a Rosângela, que é a noiva dele, a Janja, chamada de Janja, né? Então, quem vai dar o recado hoje para aquilo que a Gleice pode e deve fazer, ou para o Haddad o que ele pode e deve fazer, é a Janja, ou a Rosângela, que é a noiva do Lula. Ela leva como um recado, fala, ó, você pode ir até aqui, você deve fazer isso, porque o presidente quer que seja dessa forma. Ou seja, a Gleice não apita absolutamente
mais nada, ela está muito brava agora, porque ela como presidente, de certa forma, ela tinha um convívio que normalmente era às quintas-feiras com o Lula, como um encontro para traçar planos, estratégias e tal, mas que até hoje nisso ela está sendo limitada. Porque antes dela ir lá, ela já tem ordens a serem cumpridas, né? Então, eu não diria que a Janja ou Rosângela é a mentora, mas ela que ganhou a credibilidade do Lula para passar esses recados e não admite nenhum tipo de controvérsia relativo àquilo que está sendo passado. Então é uma novidade para a gente, né? Podem ter ido lá fazer esse tipo de protesto, manifestação e tal, mas provavelmente também tem o apoio ou o aval dela, ou do Lula, ou de ambos. Bom, o Bolsonaro que vai viajar para o Oriente Médio em busca de investidores e o Bolsonaro que pede auditoria para o PSL. E o PSL também pede auditoria nas contas da campanha presidencial. A briga está feia, né, Cassiane? Briga interna no partido, o Luciano Bivar também querendo a cabeça do Bolsonaro, o Bolsonaro e tal. Na verdade, o PSL é um partido pequeno, né? E hoje ficou um partido gigante, com verbas aí e tal. Então, essa briga é bem complexa, né, Cassiane? Eu vi uma entrevista do Bolsonaro no dia do jogo do Palmeiras com o Botafogo, se não me engano. Sábado. Que ele deu no Pacaembu para o Rogério Assis, da Rádio Bandeirantes, que é o narrador de futebol da Rádio Bandeirantes. Quando viu o Bolsonaro, o Rogério Assis foi lá e conseguiu fazer uma entrevista com ele. Eu achei a entrevista muito boa. Qual é a entrevista que é muito boa para mim, como jornalista, e que aos 19 anos já fazia perguntas e já ouvia respostas como jornalista? A entrevista muito boa é aquela em que o perguntador pergunta o que tem que ser perguntado e o respondedor responde o que é que ele sente e o que ele acha e o que ele pensa. E o Bolsonaro, perguntado, respondeu tudo de uma forma não convencional. Não como a gente está acostumado a ouvir, por exemplo, o jogador de futebol quando é entrevistado. Primeiro ele agradece a Deus por ter ganho o jogo, o que está demonstrando que no Campeonato Brasileiro, a cada jogo, Deus vira casaca, porque num jogo em que o Botafogo ganha, os jogadores agradecem a Deus pela vitória do Botafogo, mas só que no jogo seguinte o Botafogo perde. E aí fica meio esquisito. Agora, a moda é essa, agradecer a Deus por ter ganho o jogo e, em segundo lugar, o que é pior ainda, é pensar na próxima partida, levantar a cabeça e agora é trabalhar para a próxima partida. Mais ou menos isso que você ouve de todos os jogadores de futebol. O Bolsonaro não. Quando perguntaram para ele, por exemplo, se ele tinha inimigos, ele disse: tenho. E os inimigos internos são muito piores do que os inimigos externos. Aí o repórter comentou depois: veja que absurdo, o presidente da República admitindo que tem inimigos. Na verdade, ele não tem inimigos, ele tem adversários. Nós acreditamos nisso? Nós acreditamos que as pessoas só têm adversários, não têm inimigos? E o sujeito que tenta te destruir, acabar com você, seja pela sua honra, seja pela reputação, seja até pela sua vida, o sujeito torce para que ela acabe. Ele é seu adversário ou ele é seu inimigo? Inimigo. Então, o Bolsonaro disse claramente o seguinte: os meus inimigos internos são piores do que os inimigos externos. Um político tipo Fernando Henrique Cardoso diria: eu não tenho adversários, nem inimigos, eu tenho pessoas divergentes. Não é? Essa conversa
da mentira na política é que faz com que a política tivesse enveredado por todos os caminhos do torto, entre eles o da corrupção. Pessoas insinceras, que não falam o que pensam, que não dizem o que sentem e que procuram sempre ter o famoso jogo de cintura. Jogo de cintura era para Carmen Miranda, quando dançava tico-tico no fubá, num tempo em que muita gente não era nascida. Essa questão aí, Clemente, do Bolsonaro, né? O PSL está pedindo as contas também dele da questão da eleição presidencial, os gastos e tal, e ele pede as contas do partido. Eu concordo plenamente com o Cassione. Esse negócio de adversário e tal, na verdade, lá dentro, ele tem muitos inimigos. E certamente muito mais que lá fora, porque tem mais gente lá fora torcendo para o sucesso dele, tanto é que ele ganhou a eleição, uma diferença significativa de votos. Então tem muito mais gente torcendo, e até aqueles que não votaram para ele, parte, pode não ser muita gente, mas parte torce porque precisa que o Brasil melhore. Não, eu acho que o principal mesmo, os inimigos estão lá dentro, e é muito difícil trabalhar. Você vê ali dentro o quanto é difícil você trabalhar, o quanto é difícil. E você vê que todos os setores. Eu tenho um amigo aqui que está trabalhando na Anvisa, por exemplo. E ele tem o apoio do Mourão, de certa forma, mas não é aquele apoio para fazer o que quer. O apoio no sentido de fazer um trabalho da confiança daquilo que se pretende fazer dentro da Anvisa. Né? Que é um órgão, a gente sabe, o Cassiano já citou 1 milhão de vezes, essas agências reguladoras não salvam uma, né? E a Anvisa é uma dessas. Ele falou, é difícil conseguir, que todo mundo faz o contra. Existe um protocolo para você ir e o cara boicota o protocolo. Então, olha o cálculo. Você conhece, o Cassiano conhece a pessoa. O protocolo é isso o caminho a seguir, e passado 3 meses não aconteceu absolutamente nada. Então eles estão achando que para mudar essas pessoas vão demorar cerca de 2 anos. Os caras engavetam, jogam o papel no Joga, esconde, dificulta e tal. Então, você vê, é inimigo. Do Brasil, inclusive. Inimigo do Brasil, né? Eu vou falar, eu fui numa reunião semana passada na ANS, aqui em São Paulo. Agência Nacional de Saúde. Né? Como tem aquele monte que já falamos, a ANEEL, a ANA, a Agência Nacional das Águas, a Infraero, a ANAC, enfim. Anatel. Bom, eu fui na ANS. Coitada das ANAs. É tudo. Que não tem nada a ver com isso. Né? Nada a ver. Aí, não podia fazer pergunta pelo microfone e não podia fazer pergunta pelo papel. Então, bom, você tem que fazer pelo WhatsApp. E eu peguei, fiz 4 perguntas pelo WhatsApp. Em blocos distintos, porque eram pessoas diferentes que estavam palestrando ali, falando sobre determinados assuntos. Cassione, não leram nenhuma. Aí eles só leem o que eles querem. Porque todas as questões. Não estava no script. Não estava. Por quê? Porque eu estava fazendo uma crítica direta à ação da ANS, porque era incoerente o que a pessoa estava falando lá na frente e aquilo que nós temos de realidade. E eu estou cobrando essa realidade. Escuta, eu vou falar uma delas rapidinho. Porque ela falou, não, a gente tem que ser ágil, rápido, porque pessoas morrem, ficam na fila, não tem sentido. Aí eu faço uma pergunta, uma das 4 perguntas, se a senhora vê dessa forma, o porquê que então a ANS dá um prazo de 10 a 15 dias para que as operadoras de saúde autorizem procedimentos, exames, cirurgias. Não seria incompatível com aquilo que a senhora afirmou de pronto, de início? Não foi lido? Claro que não. Não interessa.
Numa outra, estou falando do cartão para agilizar procedimentos, né? Ou seja, nenhuma leitura. Então, existe sim, está cheio de inimigos ali dentro, nos vários setores. Eu tenho 2 exemplos aqui, mas isso vai ter dentro do Congresso, dentro do Senado, pessoas que lutam contra aquilo, como se aquilo fosse contra o Bolsonaro e não contra o país. Então tem sim, concordo plenamente com o Cassione, e é uma pena que seja assim. Eu acho que adversário é aquele que, apesar de ideias distintas, respeita o opositor. E nós fomos adversários, eu e o Cassione fomos adversários na eleição de 2004. Nós éramos opositores, ou seja, os dois pleiteando a mesma candidatura a prefeito. Mas existia um respeito de cada um para com o outro. E aceitando o resultado que o outro tivesse. Sim. E ainda que houvesse discordância contra pensamentos, existia um respeito porque o cada um fala. Isso é ser adversário, isso não é ser inimigo. Diferentemente do que nós falamos agora. Você que está vendo o programa agora às 13h15, temos a nossa reprise ou representação às 23 horas e 1h da manhã. Você pode acompanhar pelo sistema 11 da NET, 8 Vivo Fibra ou pelo www.tvcomsantos.com. O programa também é repetido aos sábados e domingos, às 21 horas e 1h da manhã. Se você quiser participar, mandando perguntas para o professor Cassione e o professor Clemente, nessa segunda-feira, 13-997-11-5545 no programa ao vivo. Cassione, o Bolsonaro foi exaltado em encontro com a Polícia Militar em São Paulo, e o Dória que chegou lá e foi vaiado, né? Isso é um reflexo de posicionamentos? Perguntaram também para o Bolsonaro naquele dia. Ele foi recebido em 2 lugares, em Aparecida, no dia da Nossa Senhora da Aparecida, e mais um. Um evento na PM de São Paulo, né? Aí disseram, mas ele falou, fui muito bem recebido. Aí o repórter disse, mas o senhor também foi vaiado. Ele disse, sim, claro, vaiado eu fui, mas por uma minoria. Sempre haverá, em qualquer tipo de atividade política, aplausos e vaias dependendo do ambiente em que você está e dependendo de qual é a sua facção. Isso é inevitável. Então, por exemplo, na hora em que você vai a um lugar em que você tem 70% a seu favor e 30% de pessoas que pensam diferente de você, se for um ambiente que não seja político e educado, as pessoas ficam em silêncio e respeitam a maioria dos que aplaudem. Agora, quando você tem, e a realidade é essa, o PT e os partidos de esquerda somam em torno de 30%, sempre foi assim nas eleições brasileiras. É claro que em qualquer lugar que um presidente que seja o oposto do pensamento de esquerda será não aplaudido por uns e vaiado por outros desses 30%. Agora, eu pergunto, por exemplo, a Miriam Leitão, ela é adversária do Bolsonaro ou ela é inimiga mortal do Bolsonaro? Eu dou um exemplo, na imprensa tem muita gente que é bolsonarista, releva tudo que é relativo ao Bolsonaro. E tem gente que é a maioria da imprensa brasileira, grande maioria, eu não diria unanimidade, mas a grande maioria, que é contra, é a favor do extermínio do Bolsonaro. Não é? Tanto que eu digo que a facada mais aplaudida que alguém pode ter levado na vida no Brasil foi a facada que o Bolsonaro levou, colocada até em dúvida, como se tivesse sido uma farsa praticada pelos médicos de Juiz de Fora, pelos médicos do Einstein, que aquele rasgo, aquela laparotomia que foi feita no Bolsonaro, aquilo tinha sido encenação e assim por diante. O Brasil chega a esses ridículos. As pessoas não se respeitam entre si,
As pessoas não respeitam os mais velhos, as pessoas não se respeitam no dia a dia, no trato, no trânsito, em todo lugar. Imagine então nas disputas políticas. Agora, eu me comovi hoje com uma notícia comovente que eu vi no jornal, dizendo que o Dória vai implementar em 2 rodovias da região, Manoel da Nóbrega e a outra que vai lá para o litoral norte, vai, a partir do 2º semestre do ano que vem, nós vamos ter na rodovia, como é que chama a rodovia que vai para o litoral norte? Eu vou lembrar aqui. Não. A rodovia que vai para Juqueí, Boracéia, etc, etc. Rio dos Santos, né, Cassione? Eu não sei. Rio dos Santos vai ter um nome. Tem um nome. Ela, então, hoje, a notícia que eu li e fiquei comovido, fui às lágrimas quase, ainda mais que eu estou muito emotivo, que nos próximos 30 anos vão investir, a iniciativa privada vai tomar conta, vai ser concessionária dessas 2 rodovias. Uma delas é essa que vai da zona continental, isto é, da Bertioga a Boracéia. Em 30 anos vão gastar 3 bilhões e 200 milhões de reais nos próximos 30 anos para fazer intervenções naquela rodovia que vai da Bertioga a Boracéia. Manuel Hipólito Rego. Isso. Eu pensei que fosse brincadeira. Né? Nossa Senhora. Você que está nascendo agora não está me vendo nem me ouvindo, que está agora, acabou de sair do parto. Mas você que tem 10 anos de idade e que por acaso esteja com a televisão ligada na TV Com e esteja ouvindo isso, que vão melhorar a estrada, que vai levar a Boracéia, vai levar 30 anos, com 3 bilhões e 200 milhões. Significa que quando você tiver 40 anos, você vai chegar a Boracéia um pouco melhor do que você chega hoje, se nesse período de tempo não acabar Boracéia e não acabar o próprio Oceano Atlântico que está ali no litoral norte. Isso é piada, isso não pode ser notícia. Isso não deve ser notícia. Porque prometer que nos próximos 30 anos vão investir, eles não estão... Eu pensei que a notícia nos próximos 30 anos era fazer uma ferrovia que ligasse o Rio Grande do Sul ao Oiapoque, ao Amapá, ao Amazonas. Uma rodovia que ligasse o norte ao sul do país, nos 8.000 quilômetros de extensão que nós temos. Não, é uma viela entre a zona continental e Boracéia, e dá um prazo de 30 anos. Nessa hora, o que a gente tem vontade de fazer? De dizer, no mínimo, um palavrão, ou simplesmente de ligar o dane-se. Não vou me preocupar mais com isso e que eles fiquem lá 30 anos fazendo o que quiserem. Tem que ver se o Dória vai estar aí daqui a 30 anos também, porque é muito tempo, talvez não dê para... tomara que ele viva, mas talvez não veja nem essa... 30 anos para investir numa rodovia é brincadeira, né? Eu não tinha lido essa notícia, mas evidentemente é uma coisa tão absurda, mas tão absurda. Quando você fala num período de 3 a 5 anos, eu acho que é razoável para uma rodovia que não é tão longa, você falar que eu vou investir tantos milhões e tal, ok. Mas 30 anos para uma rodovia que é relativamente curta, né? Se você pegar daqui até Caraguá, por exemplo, Santos-Caraguá dá 170 quilômetros. Sim. É curtíssima. Boracéia, né? Dá muito menos. Se você for até Ubatuba, que já está lá na divisa, sim, dá 230 quilômetros. Ou seja, uma rodovia extremamente curta, não tem muito sentido. Aliás, não deveria nem aparecer como notícia, né? É o que eu acabei de dizer. Não deveria nem aparecer como notícia. É uma maneira de qualquer pessoa inteligente que lê vai falar, pô, essa notícia é uma notícia burra, né? Louca, né? 30 anos para investir numa rodovia pequena. Pois é.
Então, são as coisas que têm me comovido ultimamente. O resto, eu fico neutro. Bom, e o Santos? Gostou do Santos ontem, Cassione? Para a gente encerrar o bloco aqui, gostou da apresentação? Eu detestei, achei um péssimo resultado, e eu disse ontem e vou repetir hoje para quem não ouviu eu dizer isso ontem. Sim. Eu sempre defendi o técnico São Paulo, sempre. Mas agora eu estou chegando à conclusão de que ele só é bom quando ele está no seu juízo perfeito. Então, antes dos jogos, eu disse isso ontem e vou repetir, ele tinha que ir lá na multimagem, fazer um eletroencefalograma, uma ressonância magnética do cérebro, depois passar por um psiquiatra, um psicólogo, e se fosse dado como bom, são, naquele estado, rígido mentalmente, neuropsicologicamente, aí deixa que ele escalhe o time naquele dia. No dia que o eletro aparecer com aquele traçado absolutamente irregular, com aquelas disritmias, não é? Com aqueles focos no temporal esquerdo, principalmente. E era temporal mesmo. Aí nesse dia fala, calma. O Cassiano manja, pensa que de medicina. Manja muito. Easy boy. Calma, hoje você não escala. Por outro argentino lá para tomar conta, né? O cara tem um jogo com o Palmeiras em que o Santos dá um banho. Puxa vida. Perdeu o único jogador que foi o Sanches, que foi o melhor em campo, é verdade. Esse não está, põe um no lugar desse. Aí ele resolve mexer em tudo e coloca Vitor Ferraz na grande posição do Zito. O Vitor Ferraz ontem fez o papel do Zito no tempo que a gente sabe que o Santos era o maior time do mundo. E deixou parar no banco. Coisa louca. Jogou bem contra o Palmeiras, bem. E fez o Marinho jogar. Sim. E ontem deixou o Marinho completamente órfão em campo, porque não tinha lateral direito. O Vitor Ferraz se esconde no jogo, pô. Parece que ele fica se escondendo. Não é que ele se esconde, ele fica procurando onde ele está. Ele procura por ele mesmo. É o único caso em que o sujeito não se acha. E a Globo transmitindo 2 jogos do Santos seguidos, né? Mas o de ontem foi aquele negócio, né? Como o Santos assinou com esporte interativo, a Globo transmite para tirar o foco lá também, né? Tipo assim, aí a Globo fala, pô, vamos deixar esporte interativo, vai ter audiência. Então vamos transmitir também que a gente quebra um pouco o esporte interativo, não é isso, Clemente? E aí a Globo transmitiu 2 jogos seguidos do Santos, hein? Parece milagre isso aí, hein? Não, foi muito interessante. Mas realmente não dá para entender, parece que é outro time. Porque se você pegar a qualificação do Palmeiras comparativamente ao Atlético ou qualquer outro time. Aliás, o Inter, desculpa. Ao Inter, não dá para comparar, né? E com o Palmeiras, o primeiro tempo do Palmeiras, sobretudo, foi um show de bola impressionante. Depois administrou, né? Depois administrou, mas o Pará, foi o que o Cassiano falou. Cara, o Pará é jogador de ataque, é jogador de apoio, é jogador guerreiro. Raçudo. Raçudo. Por falar em Guerreiro, o Guerreiro ontem não jogou pelo Inter, que foi um desfalque grande. Mas nós também perdemos o Sanches também, né? Que é um jogador bom. Que eu estou dizendo, o pessoal só fala que nós estávamos sem o Sanches, mas o Inter estava sem o Guerreiro, que é o melhor jogador do time e que tem decidido. Não, e os impedimentos foram quase que estava certo ali. Mas o Santos teve sorte. Né? Não. O Santos teve sorte, porque se não fosse isso, tomava 2-0 aí, quase que. Né? Sim. E ainda bem que. Não, o Santos fez um estava bem posicionado também. Né? O Santos fez um gol. Fez o gol. Agora, impedimentos que o VAR, quando funciona, são medidos em microns. Em microns. Não é sistema métrico desse Só para o Flamengo que eles dão uma quebrada. Né? Para o Flamengo é diferente. Né? O Flamengo há sempre uma ilusão de ótica. E quando não dá um golzinho do Flamengo, aí o presidente vai para a tribuna, reclama e tal. Claro. Nós vamos ao breve intervalo, continue ligando aqui, participando com perguntas para o Dr. Cassione e Dr. Clemente. É muito rápido, já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem,
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, a ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Estamos de volta no Ação e Reação hoje com o professor Castione e o professor Clemente. Hoje é Dia Nacional da Pecuária e Dia do Meteorologista. Uma pergunta aqui bacana da Alcideia. Boa tarde. Sobre a saúde, Clemente, pagamos plano de saúde e eles nos planos mandam embora médicos e nem comunicam. Ainda sendo médicos com psicólogos, psiquiatras, que quando começa a andar com o tratamento, o paciente fica sabendo que não haverá mais esse tipo de medicina. Onde existe o nosso direito? O que tem a medicina preventiva? Não, tem a medicina que recebemos, a medicina preventiva que não está nos planos. A ANVIS não tinha que fiscalizar isto? Não, Alcideia. Alcideia, você está totalmente correta. Aliás, uma das minhas perguntas era sobre o credenciamento universal. Eu sou favorável, primeiro, a que os médicos, depois de terminar o curso, façam um exame no estilo OAB. Eu acho que tem que fazer. Todo mundo, né? Todo mundo tem que fazer. Para você já peneirar um monte de gente. E para trabalhar, teria que fazer uma especialização, como acontece nos países desenvolvidos. Aqui não, você terminou o 6º ano, recebe o CRM e já pode trabalhar em qualquer profissão. Plantão paga bem à noite, o cara vai do plantão. Não, o cara vai ser intensivista.
Isso, porque às vezes para fazer uma pós é caro, o cara vai fazer... Pois é, mas a pessoa não tem condição, por exemplo, de trabalhar num ponto-socorro. Sim, porque vai pegar só BO à noite. O cara acabou de sair e a gente sai da faculdade, mesmo uma boa faculdade, você sai totalmente cru. Eu posso dizer... Todos nós, universitários, saímos crus. Cru. O estudo veio depois, o esforço veio depois, o aprendizado veio depois. Você tem toda a razão, toda a razão. Aí você põe o moleque novo... Que vai dar uma injeção de glicose no sujeito que entra no pronto-socorro em coma diabético. Exatamente. Eu posso dizer, eu fiz FAMEMA, que é uma faculdade extremamente conceituada, né? Mas não dá, você sai totalmente despreparado. Vai aprender. E eu estou falando isso lá atrás. Eu estou formado há 43 anos. Né? E você imagina hoje o nível. Eu nunca deixei de ser professor universitário, e o nível, assim como o Cassione, e você também. E a gente percebe que o nível foi sempre descendente. Em nenhum momento foi pelo menos linear. Foi caindo ao longo do tempo. Hoje tem cursinho para OAB. O João Vilela, no 4º ano, ele testou, passou. Tem amigo meu que está 2 anos para fazer. Que curso que ele fez, né? Porque se ele não lê os livros, porque o direito é leitura, né? Leitura. Quer dizer, 2 anos para fazer uma OAB, aí faz um cursinho para OAB. Quer dizer, a faculdade foi uma porcaria, tem que fazer cursinho para pegar uma OAB. É meio esquisito isso, né? Não, é muito estranho. Então eu acho que você teria que fazer um exame, já peneira, depois você tem que escolher uma especialidade e fazer uma residência de pelo menos 3 a 4 anos para você sair realmente com... E não é que vai sair maravilhoso, não. Mas não vai fazer bobagem, não vai fazer besteira, né? E isso seria obrigatório. Então, infelizmente, você tem razão, não existe isso. Aliás, se aproveita a mão de obra barata, muitos hospitais, muitas prefeituras utilizam essa mão de obra barata que acabou de terminar a faculdade sem nenhuma condição para pagar pouco, e em contrapartida você realmente não tem um atendimento adequado. E quantas pessoas morrem por falta de preparo médico, né? Eu sou favorável, depois que você fez a especialização, um credenciamento universal. Todos aqueles habilitados devem ser credenciados, deve ter oportunidade de trabalhar. Já que tem um nível bom, ele pode trabalhar. Acontece que a ANS não regulamentou esse tipo de coisa. Então, o convênio, ele pode escolher um médico por especialidade, 2 médicos, 3 médicos, de acordo com a conveniência dele. Então, o problema não está no convênio ou nas operadoras de saúde. O problema está na regulação do mecanismo pelo qual tem que ser feito, que a gente acabou de falar. A ANS não funciona, a ANEEL não funciona, a Anatel não funciona, a Infraero não funciona, a ANA não funciona, nenhum órgão regulador brasileiro funciona. A verdade é que a gente tem que dizer as coisas como são. Você passa pela faculdade, você aprende o básico. Se você for estudioso, você aprende o básico. Você tem que estudar sozinho, muito mais do que dentro da sala de aula. Na sala de aula, naqueles 50 minutos de aula, o professor dá a matéria dele, sai, entra outro, dá a matéria dele, você presta atenção, depois você vai para os livros, e aí você se debruça nos livros. Aí você se forma. Eu vou dar o meu exemplo, cada um tem o seu. Eu me formei. No ano seguinte à formatura, eu fui para o Largo de São Francisco, faculdade da USP de Direito, e fiz 2 anos de pós-graduação. Nesse período, eu das 11 da noite, 10h30, 11 horas da noite, às 5 horas da manhã, todos os dias, porque a vantagem é que quando você é moço, você aguenta fazer isso. Se o camarada aguenta ficar numa balada, bebendo até as 5 da manhã, ele aguenta ficar em casa com os livros estudando. Eu estudava toda a noite, eu fiz isso durante 5 anos. Com os livros, estudando das 11 da noite às 5 da manhã. E já 3 anos depois de formado, eu já estava dando aula na faculdade. E aí tinha que estudar mais ainda, porque quem dá aula tem que estudar muito mais
porque você vai ensinar, mas primeiro você tem que saber. Antes de ensinar, você tem que saber. E saber mais do que todo mundo que você vai ensinar. Então o segredo é um só. Talento, porque o sujeito é isso, é aquilo. Tudo muito bonito. Pode ter talento, pode ser até gênio. Dedicação. Mas se você não debruçar em cima do estudo, dos livros, não participar de congressos para se atualizar, fazendo das tripas coração para ser o melhor, mesmo que você não seja, você tem que buscar ser o melhor. E isso não acontece porque a fada sininho vem e bate plim, na sua cabecinha. Entendeu? Porque eu, pelo menos, não conhecia a fada sininho em toda a minha vida até hoje. Do que bateram em mim não foi a varinha de condão, bateram com outra coisa, com madeira de dar em doido. Né? Então você tem que se defender como? Por você mesmo. Vai, estuda. Agora, faz a faculdade, no bar da esquina, com a latinha de cerveja na mão. Sai da faculdade com um canudo oco. Porque o canudo normalmente não tem, evidentemente, o certificado para valer. É um canudo oco. Para muitos, aquele canudo fica oco a vida inteira. Eu não vou dar nomes, mas houve aqui em Santos um determinado médico que se formou e foi trabalhar no escritório de um grande cardiologista, pediu lá um espaço para ser estagiário e trabalhou um pouco. O cardiologista viu que ele não tinha conhecimento, ele não distinguia o coração de um testículo, então ele botou para fora. Um ano depois, o sujeito estava com um consultório aberto com uma placa, psiquiatra. Pois é. Quer dizer, o sujeito estagiou um pouquinho com o cardiologista e virou psiquiatra. Você entendeu? Quer dizer, quando você vê uma coisa dessas, é uma coisa que não tem o que falar. Eu uma vez... Mas teve que fazer especialização para psiquiatria, né? Não, senhor. Não precisa. Não, isso... Não, mas peraí, mas aí para você pôr uma placa ortopedista, psiquiatra, você não tem que fazer... Filete, infelizmente... Pode? Então pode. Não, o Cassiano tem toda a razão. Olha, no Brasil, não existe regulamentação de profissão dentro da medicina. Então, por exemplo, eu posso ser radiologista hoje, amanhã eu quero ser ginecologista, eu posso pôr placa. No dia seguinte eu quero ser psiquiatra. Se você quiser botar um consultório lá no teu prédio lá, se tu quiser virar ginecologista... Posso, homeopata, psiquiatra, clínico, ortopedista, eu posso pôr. Neurologista. A única coisa que vai acontecer é que se eu fizer algo errado, o juiz, na hora da análise dos fatos, vai falar, isso existe. É imperito. O perito vai falar, não, esse cara não você é imperito. Imperito. Aí você vai pagar por isso. Aí vai pagar por isso, mas só nessa condição. Fora isso, você pode... Psiquiatra é difícil de provar, lógico, ele pode falar, mas é difícil de provar, né? Psiquiatra não isso vai não tem jeito. Não tem jeito, né? Não, eu vou falar... Mas a maioria tem especialização, tudo, né? Eu não sei se a maioria... Não é a maioria. Não tem. E, sobretudo, a psiquiatria... por exemplo, eu conheço, eu não vou citar, mas eu conheço pessoal de uma turma, foi uma turma antes da minha, por exemplo, que o cara era ginecologista. E aí ele teve um problema, não estava conseguindo mais fazer cirurgia, e aí ele resolveu ser psiquiatra, e é psiquiatra. Isso é real, da noite para o dia. E ele virou psiquiatra, né? Então, o que você vai falar? Realmente não dá tempo de você se preparar para ser um bom psiquiatra, né? Você pode até enganar, mas realmente não dá para ser. E infelizmente não existe essa regulamentação de especialidade médica no Brasil. Bom, a Alcideia está falando que a medicina preventiva nos planos de saúde seria melhor para evitarmos idas ao pronto-socorro, né? Tem plano que tem isso aí. Tem médicos com 11 anos e mandam embora ginecologistas, psicólogos, etc. Como sempre, o usuário não tem direito algum, segundo a Alcideia, né? Temos aqui também o Uriel. O Uriel está mandando uma bomba aqui, né? Antes do Uriel, você sabe o que acontece hoje? Você tem hoje uma grande quantidade de médicos especialistas em viroses.
Entenderam o que eu estou dizendo? Porque hoje, de cada 10 consultas que você tem em determinados pronto-socorros, o diagnóstico, 8 são... isso é uma virose. É virose, que não é, às vezes sim. Dá um antibiótico para prevenir uma eventual infecção. Sim. Então, depois que inventaram o antibiótico e inventaram que tudo é vírus, é fácil você dar diagnóstico em qualquer lugar. Até eu sento num pronto-socorro, me ponho lá de branco, vem um paciente, eu olho para ele e digo, isso não é nada, você está com uma virose. Mas por via das dúvidas, para evitar uma infecção paralela, aí, eu tomo esse antibiótico. E o sujeito acaba se curando. Por quê? Porque o corpo se cura em talvez 70%, 80% dos casos, em determinadas doenças, o corpo se cura. Porque nós temos as chamadas defesas. Tá certo, não? Sim, lógico. Então, o médico acaba acertando quando ele fala que é uma virose. E pronto. Mas também, Cassiano, a gente tem que fazer uma defesa, como o Clemente falou. Às vezes o médico tem muito tempo de experiência, ele não vai querer trabalhar de madrugada, que ele já construiu família e tal. Então a molecada sai no 6º ano da faculdade, pagou faculdade de cara, aluguel e tal, e o cara pega plantão, aí paga 900, R$1.000 um plantão tal. O que acontece? Aí pega os casos mais difíceis, tirando os casos de especialidades, assim, né? A gente pega mais difíceis e tem muita gente para atender em pouco tempo, né? Então, assim, a verdade é que, por exemplo, outro dia eu estava saindo do jogo com meu filho e o Rick Santos. Estava saindo do jogo, uma mulher desmaiada na rua São Paulo. Aí eu entrei falei pro meu filho, ficou pensando que podia ser alguma armação, tal, o Rick também. Aí eu não, vamos lá. Aí eu fui lá, queria na UPA, queria pegar uma cadeira de roda aqui. Tinham 10, roubaram 9. Como assim? Não, roubaram 9. Só tem uma com aquele senhor ali. Tá bom, então você me empresta uma cadeira? Empresto. Tá. Aí eu peguei a cadeira, a mulher tá morrendo aqui, onde que pode ser, desmaiada? Leva numa sala ali. Eu levei, aí enfermeira, o que você tá fazendo aqui e tal? Eu falei, calma senhora, fica calma, é que mandaram entrar aqui. Não, é lá no fundo. Aí eu fui lá no fundo, uma santa, enfermeira que apareceu lá, falou, olha, eu vou tratar aqui, pode tratar como se fosse a minha mãe, que eu vou vir aqui daqui a umas 2 horas, vou tomar banho, se precisar de algum remédio, que eu sei que não tem tudo, eu vou comprar. Depois de 2 horas estava lá no soro, já familiares estavam lá, tal, quer dizer, um bom atendimento. Mas aí eu falei, nossa, como tá cheio aqui hoje? Não, tá meio calmo até. Era gente pra caramba, parecia uma saída de uma história de futebol, né? Então também é aquilo que às vezes a prefeitura fala, né? Às vezes tem prefeitura que compra ambulância para vir para a cidade maior, satélite, sei lá. E aí, para ficar sobrecarregado, aí 50% que estão aqui não são de Santos, são de outras cidades. Você tem que atender bem, né? Mas as cidades também tem que se fazer o sistema de saúde funcionar, porque senão aglomera tudo numa só, não é isso, Clemente? Isso é outra coisa que poderia ser regulamentado pelo governo federal. Sim. É outra coisa. A gente já comentou isso aí, que assim, você tem cartão de crédito, a gente tem cartão de crédito. Você pega um cartão de crédito, sim, vamos dizer, é um cartão de crédito. Eu vou fazer um procedimento, eu estou lá em Mongaguá. Eu passo cartão de crédito, o crédito não vai cair para Santos, vai cair para Mongaguá. Sim, podia ter esse atendimento monstro aqui, só que, por exemplo, todo mundo que passasse cartão de outras cidades, com todo o dinheiro vem para cá. Vem para cá, ou seja, aí o prefeito fala, peraí, nós estamos atendendo, vamos pôr mais médico lá que a grana está... Sim, mas aí você tem infraestrutura, sim, você cria uma infraestrutura e você tem dinheiro. Hoje não, ele tem o mesmo dinheiro para atender outras prefeituras que não se importam e nem dá bola para pegar o dinheiro, vamos dizer, carimbado, 300 mil por mês, 200 mil, ele não vai fazer isso, ele fala, eu quero que se dane, eu não vou dar. E vem dinheiro para as prefeituras alguma coisa ou não vem nada? Não vem dinheiro para Santos. Sim, vai para aquela prefeitura lá. A prefeitura não dá dinheiro. Mas aquela prefeitura de cidade pequena fica com dinheiro. Fica com dinheiro. Então, e não é simples de fazer isso? É só a ANS não podia fazer uma ambulância e fazer um churrasco, né, Clemente? Pois é. A prefeitura compra uma ambulância e faz um churrasco. Só. Pois é. É um cartão simples. Passa o cartãozinho, é de crédito. Você passou naquela operadora, naquele restaurante, naquela cidade, naquele lugar, vai cair o dinheiro para aquele lá. Relativo ao procedimento executado. Então, assim, não querem... a verdade é a seguinte, não querem resolver o problema. Uriel Vilas Boas, uma pergunta aqui. Só Santista essa mesa, professor Cassione, Clemente, Filete. O presidente faz jogo sujo em relação aos partidos? Até quando? É uma afirmação.
Não sei se ele faz jogo sujo, acho que é muito... Uriel, como você é inexperiente, você é um rapazinho ainda, nunca militou em política, nem em política sindical. Ele vai viver mais 80 anos, mas ele está na metade da vida. Por isso que eu digo, ele é um rapazinho. Uriel, ele inclusive sempre foi muito ingênuo. Então ele faz uma pergunta que o partido A, ele tem toxicidade. Ele está contaminado. Qual é o partido, meu querido Uriel Vilas Boas? Qual é o partido que você conhece ou que você conheceu? Manda o WhatsApp de resposta agora que a gente está esperando. Qual é o partido que você conheceu? Na sua existência, eu sei que você não é experiente no assunto. Qual é o partido que você conheceu que você absolve ou que você santifica ou que você diz que foi composto só por pessoas querubins, serafins, que não são pessoas, são anjos, e pessoas de bem, extremamente bem intencionadas, idealistas? Me diz um partido que esteja imune a qualquer tipo de contaminação, de virose política, para usar a expressão que eu usei agora há pouco. Manda para cá a resposta agora. Eu que estou perguntando. Em vez de você perguntar, eu estou perguntando porque eu também sou ingênuo como você e também vivi pouco como você e não tenho também experiência como você. Então, você me ajuda, me diz um partido. Bom, a Adalgisa está falando aqui, Clemente, que tomou um tombo perto da policlínica, não na policlínica, numa calçada esburacada. Se as empresas como a Multimagem, a Filete, o Cassione e outros empresários, se tiver uma calçada ruim, é reclamação geral. E como é que essas pessoas não cuidam da calçada? Então, por exemplo, na minha clínica, se tiver um buraco na calçada, o morador fala, tu tem que arrumar, porque as pessoas falam, pô, é um absurdo, tu arruma rapidinho. Agora eu mandei fazer até de concreto, 3 calçadas, para não ter problema, porque os caras fazem a minha volta ali, fica fazendo volta, então, em vez de entrar 100 carros por dia, passa 1000, porque eles fazem o contorno na calçada. Aí eu falei, pô, vou fazer de concreto, com ferro, para não me dar mais problema, né? Eu pus árvore, uma árvore pequenininha, cliente batia, falei, pô, seu negócio, vou fazer de concreto. E ela está dizendo que tomou um tombo agora aqui perto, não na policlínica, nada a ver com a prefeitura, numa calçada de particular. E por que a prefeitura não notifica ou não arruma essas calçadas? Isso já é antigo, né? Eu arrumo. Lá na Multimagem. Não, ela está dizendo que nós que temos empresa, temos que arrumar, senão vem fiscalização, né? Não vem pesada. Não, a gente arruma e, como você falou, coloca concreto, tudo, para que não haja mas nem descascar ali, descasca, né? Mas eu acredito, já falamos desse negócio de prefeitura aqui, deveria ter um padrão, primeiro que deveria ter um padrão, né? E segundo, deveria ser fiscalizado, mas infelizmente não é, e esse buraco é universal. Se você andar, sobretudo por esses bairros mais distantes, o buraco é gigantesco. Tem calçada, inclusive na Zona Noroeste, que eu passei a semana passada em várias ruas lá. Não, tem lugar que tem buraco mesmo. Né? Quando não tem bueiro aberto, que os caras pegam a tampa para beber, né? Mas eu acho que todo lugar aqui de Santos tem calçadas cheias de buracos. A prefeitura não notifica, então acaba ficando por isso mesmo. Sabe como é que funciona? Caso concreto meu, quem sabe onde eu moro, passa em frente e vai ver. Estava um vazamento de água, estava minando a água da minha calçada. Aí eu chamei a Sabesp, porque do muro para fora, o problema é da Sabesp. Do muro para dentro, o problema é nosso. A Sabesp veio, arrebentou a calçada, fez um buraco na calçada, descobriu que havia um cano da Sabesp completamente enferrujado e, portanto, a água minando por ali. A equipe trocou o encanamento. Resultado, o cano que ia para o relógio da minha casa, dali do buraco onde eles arrumaram e onde está o vazamento, eles trocaram inteiro. Então eles quebraram um pedaço dentro da minha casa para poder ligar no relógio. Bom, deixaram o buraco aberto dentro da minha casa e deixaram o buraco aberto na calçada
colocam uma terra assim por cima, e aí me explicou o rapaz que fez o serviço. Não, agora num prazo de 8 dias, vem outra equipe aqui para tampar o buraco e arrumar a calçada e o buraco que está dentro da sua casa. 8 dias. Quando, na verdade, tinha que ser assim. A equipe veio, a parte de encanamento abre, arruma, e ao mesmo tempo a equipe, que é a equipe de pedreiros, que cuida da alvenaria, que cuida de cimentar, de pôr piso, imediatamente, acabou o conserto, tampa o buraco. Não é o que a gente vê. E eles fazem a mesma coisa, Sabesp, com gás, etc., etc., nas ruas. Nas ruas, nos lugares por onde passam os automóveis. Fazem o buraco, fica aquela valeta aberta, aquela canaleta aberta, que é o inferno, os automóveis todos caem dentro, até que um dia, no dia em que eles quiserem, eles vêm tampar o buraco. E aí tampam e fazem um calombo, porque aquilo não é tampado para ficar no mesmo nível, né, das cidades civilizadas, onde você não vê calombos, nem remendos, nem coisa nenhuma. Mas aqui é assim, faz buraco, britadeira, arrebenta com tudo. Depois, deixa aberto um tempo. O munícipe que se arrebente. E depois tampa. Tampa de que jeito? Do jeito que for. Joga lá um asfalto, um piche, né? Fica aquela coisa levantada, e com isso o buraco nasce de novo. Porque quando você tem desníveis dentro da regra da física, as forças em física que se projetam na hora que você passa, por exemplo, uma lombada, claro, cada vez que você passa, tremem as casas, sem eles perceberem. Então, você tem a casa dele rachada, ele não sabe por quê. Por causa daquela lombada que está ali aparentemente inofensiva. Sobretudo se tiver caminhões, ônibus, então... Não tenha dúvida. Então, o serviço é porco, como regra. Ivonete do Boqueirão, o povo é Bolsonaro, concordo com tudo que o Cassione e Clemente falou, por isso o povo vaia. Onde viu 30 anos uma rodoviária, é inadmissível, é o povinho que está lá são sujos, vai ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro está fazendo um governo honesto. Segundo ela, o povo passa por sem educação. Boa tarde a todos, aos doutores Clemente, Eduardo e Cassione. O Gustavo, boa tarde, abraços calorosos ao Cassione e o Clemente. O Alcindo, estou assistindo, 2 feras na comunicação, Cassione e Clemente. Alcides Catarina, um abraço. Rafael TV, pergunte ao Cassione se ele conhece o Partido Novo, que acha. Vamos falar isso no próximo programa. T8 federais, nas pautas recentes e polêmicas, bem com o Zema, governador de Minas Gerais. Não é um partido de querubins e anjos, mas é uma proposta diferente dos outros 30 partidos, né? A regida do Novo, o Novo é um partido diferente, Cassione. A Adalgisa, parabéns pelo programa. Carlos Eduardo Martiniano, excelente programa, vejo todos os dias. O Bruno, minha opinião, as calçadas deveriam ser padronizadas, todas de cimento liso, para melhorar a locomoção de idosos e crianças e com marcas para deficientes visuais. O Bruno está pensando que nós estamos em Londres, hein? Pois é. Nós estamos em Paris, tal, coisa assim, entendeu? E umas pessoas parabenizando o programa. Clemente, uma excelente segunda-feira. A gente quer agradecer toda essa audiência, em primeiro lugar, né? E agradecer esses elogios aí ao time aqui. Que são muito gratificantes. Muito obrigado a todos. Bom, boa tarde a todos, fiquem com Deus, um excelente início de semana, fiquem com Deus e com a nossa extensa programação, muito obrigado.